O plenário da Câmara dos Deputados pode votar nessa semana a PEC da Segurança Pública. Entre alguns pontos, a proposta cria o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, que integra a atuação da União e dos estados no combate ao crime organizado. O deputado Mendonça Filho apresentou no final do ano passado o substitutivo ao texto original do governo. A comissão especial que analisa o tema tem uma reunião agendada para amanhã, quarta-feira. A votação do tema foi anunciada pelo presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota. E Constantino, relator da PEC da Segurança, o Mendonça Filho, declarou que vai manter nesse mesmo texto a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos em casos de crimes hediondos e outros delitos graves. A medida é criticada, inclusive, por partidos de esquerda, principalmente o PT. Mendonça Filho sustenta que o Brasil está fora do padrão internacional ao manter a maioridade penal em 18 anos e cita exemplos como Estados Unidos e França, onde regras mais rígidas já foram adotadas. Antes de ouvi-lo, a gente vai escutar o que disse o Mendonça Filho, deputado. A gente tem essa sonora aí, do Mendonça Filho? Senão já vou passar aqui para o Rodrigo Constantino trazer a sua opinião, a sua análise. Diga, Consta. Eu estava vendo, antes esse debate aqui no jornal e veja, a posição da esquerda radical, da turma do PSOL e do PT, ela é insustentável. Para começo de conversa, o brasileiro de 16 anos pode votar. Como é que você argumenta que um sujeito que já pode escolher o seu representante, o governante da nação, ele não tem condições de saber o que é certo e errado na hora de cometer um crime? Ele é protegido pelo ECA, fica lá 2, 3 anos e tem a ficha limpa depois, mesmo em crimes hediondos. Quer dizer, é óbvio que isso é uma posição insustentável, Então não resta a menor dúvida que o Mendonça Filho está certo nisso. O Brasil está muito fora da realidade de outros países, mais desenvolvidos. Aqui nos Estados Unidos, se o sujeito comete um crime hediondo, não importa muito a idade dele. Se ele tiver 13, 14 anos, ele vai ficar preso por muitos e muitos anos, Porque já se parte da premissa de que um sujeito dessa idade sabe muito bem distinguir o certo do errado. E no Brasil, não. No Brasil, o ECA tornou verdadeiros galalaus em figuras inimputáveis. E isso é o maior convite que existe ao crime. Então, não faz o menor sentido, é o país da impunidade. E essa questão de você ter uma maioridade penal de 18 anos, repito, o sujeito com 16 já vota. Isso não tem cabimento, isso é absurdo. Então, o Mendonça está tentando salvar esse projeto, que é um projeto muito ruim. A PEC da Segurança Pública é uma PEC centralizadora no governo federal, tira a autonomia dos estados e, na minha opinião, quer fazer o país todo a imagem e semelhança da Bahia, enfim, de estados dominados aí pelo PT há muito tempo, que não tem bons números para mostrar em segurança pública, Então, deixem os governadores do Sul e Sudeste, por exemplo, que fazem um bom trabalho ali em segurança pública, deixem eles em paz. E o governo federal deveria fazer sua parte em relação às fronteiras porosas, entrada de armas, tráfico internacional de drogas e por aí vai, Mas esperar isso do PT é esperar um milagre. Diga, Guta. Essa questão da redução da maioridade penal é extremamente importante, o Brasil precisa enfrentar isso. A minha única preocupação é que colocaram isso no bojo dessa discussão da PEC da Segurança Pública. E como o Constantino bem trouxe, é uma PEC que centraliza esse comando da segurança pública nas mãos da União. Então, veja, um texto centralizador que é ruim, eles colocam uma coisa, um ponto que tem um apelo popular, que a sociedade brasileira clama, que é a redução da maioridade penal. Então eu vejo um risco deles quererem trazer essa discussão para dentro dessa PEC para utilizarem como argumento que é bom por isso, por conta dessa redução. A redução da maioridade penal não precisa ser tratada nessa PEC da segurança pública. Você pode fazer uma PEC que trate só disso. E aí a discussão giraria em torno disso. Uma discussão profunda sobre a questão da redução da maioridade penal, fazendo um comparativo com outros países, com qual que é a relação disso com a redução da criminalidade. Mas eles pegaram esse ponto, que é benéfico, e colocaram dentro de um texto que
que é ruim. Então, a minha preocupação é acabar passando o texto da PEC naquilo que é ruim e eles consigam tirar a parte boa, que é a redução da maioridade penal. A minha preocupação é nessa centralização da União. Veja só um exemplo recente aqui na história da nossa República. Nós assistimos nos últimos anos várias iniciativas de vereadores, inclusive quando o Nicolas Ferreira era vereador, de leis municipais para proibir a linguagem neutra nas escolas. Isso aconteceu Brasil afora. Todas essas leis caíram quando elas foram questionadas no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal não estava errado nesse julgamento, porque, segundo a Constituição Federal, só quem pode legislar em relação à educação, a diretrizes e bases da educação, é a União. Então, o vereador não pode fazer isso. Nenhum vereador, nenhum deputado estadual, que a Constituição não garante essa prerrogativa, essa competência para as assembleias ou câmaras de vereadores. Então, por isso que tudo isso caía quando chegava no Supremo. Então, agora, um outro movimento de um tema tão sensível para o Brasil, que é a segurança pública, nas mãos da União. Vocês percebem o risco? Esse texto, que a gente ainda nem sabe qual que vai ser o texto final, mas um texto que está disponível na Câmara dos Deputados, no site, ele fala que depois dessa PEC, uma lei vai disciplinar o Sistema Único de Segurança Pública, como é que isso vai funcionar, mas de acordo com as diretrizes da União. Veja, então, é tudo amarrado ali na União. Nós não estamos falando de um país pequeno. O Brasil tem dimensões continentais, então não tem como você concentrar num ente lá em Brasília para ditar diretrizes para o Brasil inteiro. Isso não funciona na saúde, isso não funciona na educação e não vai funcionar na segurança pública. E só para encerrar, Dani, além de tudo isso, uma PEC não faz o menor sentido nesse tema, porque é alterar a Constituição Federal. Quando você poderia fazer isso por uma portaria, por memorandos, por ofícios, por coisas que você está organizando a administração nos municípios, nos estados. Não precisa mexer na Constituição para isso. O problema é que as pessoas no Brasil, em especial o nosso legislativo, parecem não entender o que significa uma Constituição Federal, que é o documento basilar do Estado. Não precisa desse detalhamento numa Constituição Federal, por mais que eles melhorem em texto. Então, enfim, vamos continuar aguardando essas movimentações, mas eu tenho muita preocupação com o avanço desse tema. A nossa audiência também sempre muito atenta ao nosso debate aqui, traz um detalhe. A Larice Borges escreveu o seguinte, lembrando que a Argentina acabou de mudar para 14 anos a questão da maioridade penal. Pois é, bem lembrado, isso aconteceu na última sexta-feira, Rodrigo Constantino. Lembrando também aqui, ó, a nossa audiência também por meio do nosso chat se manifestando, se dizendo em sua maioria aqui, favorável à redução da maioridade penal. Isso me faz trazer um outro detalhe, antes de te ouvir mais uma vez sobre esse tema, Rodrigo Constantino. O relator dessa PEC da segurança, o Mendonça Filho, ele detalhou o seguinte, que aliás é um dos pontos mais polêmicos aí dessa PEC, além de tudo que você e a Gutapini já trouxeram. Esse ponto da PEC vai ser votado amanhã na comissão especial na Câmara, que analisa esse tema amanhã, quarta-feira pela manhã, à tarde. A expectativa é que a proposta seja votada no plenário da Câmara. Lembrando que essa questão da redução da maioridade penal tem outro detalhe. Vai ser feito, esse projeto ele estabelece ainda que essa redução da maioridade penal, consta, só vai entrar em vigor, e o Mendonça Filho deixa isso muito claro, depois da realização de um referendo em 2028, ali na ocasião, durante as eleições municipais aqui no Brasil. E nesse referendo, a população vai dizer se ratifica ou se rejeita essa mudança na lei. Aí eu abro espaço aqui para a nossa audiência, que está respondendo bastante a essa questão aqui por meio do nosso chat. Se depender, pelo menos, da nossa audiência aqui do jornal e do chat, com certeza a maioridade penal certamente vai ser reduzida para esses 16 anos. Eu não tenho a menor dúvida que essa é uma pauta popular. As pessoas no Brasil não aguentam mais a violência, a criminalidade e fica havendo
galalau, como eu disse, marmanjo de 17 anos que mata por um tênis, né, ser tratado como coitadinho, como criança, na hora que interessa. Né? Então, eu não tenho a menor dúvida que isso é uma pauta muito popular. O plebiscito seria uma forma inteligente de fazer isso, né, porque, afinal de contas, é uma pauta sensível, então vamos escutar o povo. O poder não emana do povo, mas a esquerda, como sempre, ela não quer ouvir o povo, né? Ela não confia no povo. E nem na classe média, que a filósofa do PT, Marilena Chauí, chama de fascista, e o Lula acha graça e ri. Né? Então eles não confiam no povo. Agora, eu concordo com o alerta da Guta. É um alerta importante. Né? É um preço muito alto a se pagar para ter a redução da maioridade penal, aprovar essa PEC concentradora de poderes na União. Né? Então, seria muito melhor se fosse um projeto separado de lei e que levasse a um plebiscito, né, exclusivamente para decidir a maioridade penal. A Argentina, como lembrou aí gente no nosso chat, né, a Argentina acabou de reduzir. A Argentina está fazendo tudo, quase tudo, na direção certa. Por quê? Porque tem um presidente que entende isso, que é totalmente anti-esquerdista e está lutando para endireitar o país, né, para colocar a economia de volta nos trilhos e tá aí o resultado. O crescimento é um dos maiores do mundo, vai crescer mais de 5%, né, reduziu bastante o rombo, a inflação, o rombo fiscal, a inflação como consequência disso. O Javier Milei, que a imprensa no início tratou com muita desconfiança, né, aqueles termos ultraliberal, ultraconservador, cada hora é uma coisa, né, ultra radical. E está aí o Milei entregando resultados, né, porque ele vai à contramão desse projeto, dessa mentalidade esquerdista. Enquanto isso, o Brasil propondo tudo que concentra mais poder ainda em Brasília, o que é, obviamente, algo que não funciona, gera corrupção, gera ineficiência, e a gente já está careca de saber disso.